Para vocês é melhor quando nós damos o testemunho. Eu não sou muito de ficar falando da minha vida. Ainda mais expor a minha vida assim, nesse mundo da internet, não é fácil. Mas hoje eu vou dar minha cara a tapa e vou falar para vocês. Eu estou na Canção Nova há 31 anos. No próximo ano eu farei 32 anos que eu estou na Canção Nova. Dentro da linha dos sacerdotes, eu sou o primeiro sacerdote que foi ordenado na Canção Nova para a Canção Nova. Antes de mim tiveram 3 padres. Eles foram ordenados, mas os bispos naquele tempo não permitiam que esses padres fossem ordenados e ficassem na Canção Nova. Então os bispos diziam para o padre Jonas, olha, nós ordenamos esse seminarista, mas para a Canção Nova não, ele vai ficar conosco, vai ficar na diocese. Então os 3 primeiros padres que foram ordenados, eles não ficaram na Canção Nova. Eu, entre aspas, fui o privilegiado de ter sido ordenado para a Canção Nova. Então eu tenho 27 anos de padre. Mas como foi que eu vim parar na Canção Nova? Por que que hoje eu sou padre? Por incrível que pareça. Eu sou sacerdote hoje por causa do evangelho de hoje. Aos 19 anos, eu tinha acabado de sair do exército, servi. Eu estava na Bahia, eu sou baiano. Minha família estava morando em Santos, aqui em São Paulo. Quando eu voltei para casa, eu tinha feito um curso de agropecuária, técnico agrícola, e o meu desejo era ser engenheiro agrônomo. Por isso que eu fiz o técnico agrícola para me preparar para ser um engenheiro agrônomo. Quando eu cheguei em Santos, o meu irmão mais velho, ele participava da renovação carismática. E eu via meu irmão dentro de casa com um livrinho antigo da renovação, o Louvemos o Senhor. Já ouviram falar desse livro? Os pais de vocês que eram da renovação usou muito esses livros nos grupos de oração. E meu irmão ficava me convidando para participar do grupo de oração. E eu dizia assim, esse cara está doido. Só pensa agora nisso e tudo. Ele, José, vamos lá, você vai ver, você vai gostar. E eu, não, nada de ir, nada de ir. Um dia eu disse, eu vou. Lá em Santos tem uma igreja na ponta da praia do Sagrado Coração de Jesus. Foi nessa igreja que eu fui. Meu irmão depois ele contou para mim o seguinte, que quando eu entrei na igreja para participar do grupo de oração pela primeira vez, ele fez bem assim. Eu entrei, ele ficou por trás e fez assim, ó. Minha parte eu fiz, agora o senhor faça a sua. Ele olhou para o sacrário e disse isso. Eu entrei e comecei a participar do grupo de oração. A minha vida foi se transformando interiormente. Aí eu só queria saber de grupo de oração, eu só queria saber de rezar, eu só queria saber de ficar lendo a Sagrada Escritura. Eu levava horas lendo a Bíblia, horas e horas lendo a Bíblia. Lá em Santos tinha uma rádio que se chamava Rádio Cultura de Santos. Não sei se ainda tem e não sei se o nome é esse. Já se passaram tanto tempo que eu não sei, não lembro direito. E tinha um programa que era da Canção Nova, que era do Padre Jonas. O nome do programa era Estou no Meio de Vós. Eu todo dia sintonizava
e ficava ouvindo aquela pregaçãozinha que o Padre Jonas fazia de 10 minutos. E naquele dia, Padre Jonas leu essa passagem do Evangelho. Estavam os pescadores ali, Pedro, Tiago, João, os outros, e André. E aí Jesus passou e disse para Pedro, lança a rede para a direita. Aí ele lançou a rede, porque eles não estavam conseguindo pegar peixe. Aí pegou aquele cardume de peixe. Aí depois Jesus olhou para eles e disse, de hoje, Pedro, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Quando o Padre Jonas falou essa palavra, eu ouvi uma voz no meu interior que dizia, José Augusto, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Essa palavra ressoou dentro de mim. E o que ressoou dentro de mim foi o quê? Salvar almas. As pessoas não podem ir para o inferno. Elas precisam ir para o céu. Satanás está levando todo mundo para o inferno. E Jesus está me chamando para que eu, através da pregação, através da minha vida, possa trazer as pessoas para o céu. Aí veja o que é que veio na minha cabeça. Padre não casa. E eu tinha uma pretendente. Uma menina que eu estava gostando. Por sinal, não era feia, não, era bonita. E eu disse assim, e agora? Aí disse, bem, se padre não casa, ok, não me casarei. Acabou, ponto final. Mas eu ainda fiquei me comunicando com ela. E um dia, esse desejo de ser sacerdote, esse desejo de salvar almas, de tirar as pessoas das mãos de Satanás, era tão forte e continua sendo forte, não acabou. Estou falando era porque foi o que aconteceu lá no passado. Era tão forte que as cartas que ela tinha mandado para mim, e eu respondi, claro, eu peguei naquele dia aí, rasguei tudo. Acabou. Não vou enganar mais essa moça, porque Deus me quer padre. As fotos, tinha uma foto dela, tinha uma que era a que eu mais gostava, ela assim, né? Acho que ela estava de biquíni, né? Que estava daqui para cima, e ela assim. Aí eu peguei aquela foto. José Augusto, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Peguei a foto, rasguei. E não me comuniquei mais com ela, porque a minha missão que o Senhor queria era que eu fosse salvar almas. Salvar almas estava acima de um relacionamento com uma moça, estava acima de se formar uma família e ter filhos, embora eu quisesse ter uma moça, casar, e embora eu quisesse ter filhos para formar uma família, mas como Jesus me chamava para eu ser sacerdote, eu disse, família não, moça não, filhos não, Jesus sim. Salvação das almas, sim. Entenderam? Entenderam o que significa? Pedro deixou a rede, Tiago e João deixaram o pai e a mãe? Foi isso. Naquele momento, aquela voz ressoou pela boca do Padre Jonas. José Augusto, você vai ser pescador de homens. Eu lá em Santos,
morando perto da praia. Olha, tem uma coisa, um detalhe. Olha só, meu pai também foi pescador. Então, como meu pai foi pescador, algumas vezes eu fui pescar com meu pai, com meus irmãos, no oceano, lá no mar. Então, quando ele disse, tu serás pescador de homens, isso eu tive um entendimento muito melhor do que uma pessoa que nunca pescou. Aí, olha só, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu peguei um livrinho do Louvemos o Senhor, com um número de uma música, que era do diácono Nelson Correia, que era o 452, está entre os 52 e 54, e eu fui para a praia. E eu fiquei andando de um lado para o outro, cantando essa música.